Boa noite. Lucas 23, 43 diz o seguinte: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar? Ó Pai, eu tenho que trazer a tua palavra. Ela é maravilhosa, ela é gloriosa, ela nos confronta, ela nos ensina, ela nos guia em toda a verdade, ela é penetrante porque corta o nosso orgulho próprio, e então é prazer e privilégio e responsabilidade também que cai sobre mim em pregar tua palavra. E que o efeito dela seja em nossas vidas aqui um efeito incrível para devastar com tudo que não presta, com tudo que é do mundo, a fim de que sejamos aptos para conhecer que o que virá para nós é excelente. Nós vamos então te agradecer em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu acho que vocês conhecem o texto. Eu quero tratar hoje sobre o paraíso. O paraíso. O Jonatas, meu filho mais velho, ele está querendo com a esposa dele fazer uma viagem na Europa. Estão arrumando tudo. No ano que vem, passar uns 20 dias lá e visitando vários países. Dá para vocês ir, vocês que têm aí muito recurso. Mas uma coisa que ele mostrou alguns países que vale a pena ver. Parece um paraíso. Parece um paraíso. Queridos irmãos, quem é que não quer viver no paraíso? Quem é que não quer? Se você tivesse possibilidade, nunca tive possibilidade de viajar e fazer uma viagem em lugares lindos que tem pelo planeta. Até aqui no Brasil tem lugares muito bonitos. Eu gosto de mirar a praia, sabe? Eu passei uma vez no Rio de Janeiro, naquela orla da Copacabana ali, achei muito bonito aquilo ali. A visão da cidade, não da cidade dos prédios, mas a beleza daqueles montes, aqueles rochedos enormes, né, gigantescos. Tudo isso mostra uma certa sensação de paraíso, né? E sempre no mundo a gente quer viver assim, né? Um passeio, uma vida, e trabalha, luta. Mas eu quero falar aquilo que Jesus falou para o ladrão aqui na cruz. Vocês estão vendo o texto? Esse texto só está em Lucas, não está em Mateus, nem Marcos, nem João. Quando Jesus salva esse ladrão aqui. Os outros textos lá em Mateus e Marcos, não tem João, né? Os outros textos falam dos dois lá, falando que não devia falar para Cristo. Mas o único texto está em Lucas, onde fala da conversão desse ladrão. E é notável isso aqui. Porque, de repente, aquele homem se viu perante o Salvador. Ele estava crucificado também. E aí ele olhou o Salvador e pediu a sua salvação. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí o que Jesus fala para ele? Em verdade te digo que hoje estarás comigo. Onde? No paraíso. Por que Jesus falou paraíso? Por que ele não falou no céu? Porque, irmãos, a única razão que eu tenho é a seguinte: é que aquele homem, roubando como ele roubava, ele queria, através de uma vida tão ilegal, tão injusta, tão desonesta, que o levou à penalidade da morte, ele queria ter um paraíso aqui. É o amor ao dinheiro que faz as pessoas a buscar um paraíso aqui, né? Quer ter dinheiro, quer comprar carro, quer viajar de avião, quer ter tudo o que eles querem para as suas paixões, né? Então eu quero trazer isso para os irmãos, porque eu quero que os irmãos tenham noção do que é um paraíso na Bíblia. Para onde eu estou indo? Após a morte tem dois lugares. Um não é um paraíso.
é o oposto do paraíso, que é o inferno. E vocês sabem lá em Lucas, aqui neste mesmo livro, fala o destaque daquele homem que morreu e caiu, acordou no inferno. Estava tranquila a vida dele, era um homem rico, acordou no inferno. Já imaginou a pessoa estar aqui numa boa, de repente o coração para, ou um tiro, ou uma morte súbita de um acidente, né? E ele se depara com o inferno. Esse ladrão ouviu da voz do Senhor. Olha que amor incrível. Olha que prazer Jesus Cristo tem numa alma que converte a ele. Jesus olhou. Normalmente, quando você está no meio da dor, você não quer conversar com ninguém. A morte está perto. Você está sentindo muita dor. E você não quer ouvir ninguém. Jesus ali olha, irmão, eu diria para vocês que eram dores excruciantes que o Senhor estava sofrendo ali na cruz. Mesmo assim, ele mirou aquele ladrão, ouviu o clamor dele e falou: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Vamos ver a declaração de Cristo aqui, porque pode nos chamar a atenção para três coisas. Primeiro, tem um paraíso após a morte. E não há promessas de paraíso antes da morte. Os irmãos perceberam? Eu vou repetir aqui. Tem um paraíso após a morte. E não tem nenhuma promessa de Deus de um paraíso antes da morte. Ok? É bom que nós saibamos disso. Eu quero aqui abrir um espaçozinho só para mostrar um ponto teológico aqui, que alguns pastores creem, ou ainda creem. Eu conversei com alguns, eu também fui ensinado nessa proposição teológica de que havia no Velho Testamento um lugar chamado Hades, que é o inferno, e ao lado do inferno tinha um lugar chamado paraíso. O paraíso não é o céu. Os crentes do Velho Testamento, quando morriam, iam para esse lugar chamado paraíso. Os não crentes iam para o Hades. Eles até baseiam naquele histórico ali que Cristo fala em Lucas 16, que o homem lá do inferno viu Abraão e Lázaro assentado com a cabeça dele encostada no seio de Abraão, lá no paraíso. Irmãos, eu estudei muito isto, eu procurei investigar e cheguei à conclusão de que não é verdade. Segundo eles propõem também que Cristo, após a morte, pegou os crentes que estavam nesse suposto paraíso e levou para o céu. Então não tem agora, depois da morte de Cristo, não tem mais esse suposto paraíso lá. O paraíso agora é o céu. Mas os irmãos vão ver, eu até conversei com um pastor, falei, não tem base bíblica, não tem elementos suficientes para você formar uma doutrina de um suposto paraíso. Não tem. Para você formar uma doutrina, você tem que ter muito argumento bíblico. É igual construir uma casa. Você não tem tijolo, não tem nada, como é que você vai construir? Fica aí pela metade. Né? Então vamos lá. Eu vou entrar agora. Eu já dei para os irmãos um fator importante. Segundo, aquilo que tantos homens buscam aqui, tudo que eles fazem tem intenção de obter um paraíso. Por que joga na loteria? Porque há sonhos
e tanta vaidade nos homens? Eles querem o paraíso. Quando as pessoas, normalmente, vamos dizer, ganham na loteria, ou está ganhando muito bem, fez um investimento, eles vão e fazem uma viagem para onde? Eles não vão para a África, eles não vão para o lugar onde há pobreza, eles não vão para o lugar onde, lá no sertão, onde não chove, eles vão para um lugar belo, porque eles querem um lugar paradisíaco. Não é verdade? Se você tivesse a oportunidade de passear com o filho, com o marido, né, com a esposa, com a família, vocês iriam procurar um paraíso. Meu filho, essa semana, acho que quinta-feira, lá em Blumenau, ele pegou a família e foi para Gramado, né? E fica o quê? 600 quilômetros de Blumenau, que é uma cidade linda. Ele mandou até fotos para nós. Uma cidade muito bonita, a Gramado. Se eu quiser ir em Gramado, eu tenho que procurar um Gramado aqui perto de casa, e aí ir lá, colocar um pano no chão, colocar assim comida para eu e a esposa sentar e comer, né? É o Gramado onde nós podemos ir no momento. Muito bem. Mas notem, irmãos, todo ser humano quer um paraíso. A terceira, não é proposição, o terceiro item aqui que eu quero dar para os irmãos, que deve ser um paraíso a causa de uma entrega dos pecadores a Cristo. Será que a motivação de querer ir para o céu é correta? É. Nós lutamos por uma recompensa. Não é verdade? Ninguém trabalha à toa. Ninguém. Então, se tem uma fé que busca uma salvação correta, é porque nós queremos escapar de um perigo. Então, todo ser humano condenado pelo pecado está indo para o inferno. Então, infelizmente, hoje, o povo está tão voltado para um paraíso terreno, tão voltado para ter uma vida confortável aqui, que uma mensagem sobre o céu hoje, sobre um lugar de glória, um lugar de imortalidade, um lugar maravilhoso, o povo não quer saber disso. Eles estão invocados por querer um paraíso terreno. Então, eu tenho aqui, irmãos, deixa eu ver. Eu tenho 3 pontos para pregar hoje à noite. Vamos lá. Primeiro eu vou falar o paraíso, um fato. Os irmãos perceberam que a mensagem não é textual, é uma mensagem tópica. Segundo lugar, nós temos um paraíso ilusório. E em terceiro lugar, eu vou mostrar para os irmãos um verdadeiro paraíso. Vamos lá. Primeiro, os irmãos, claro que nenhum de nós nasceu no Éden. Nós caímos no Éden, mas nós não nascemos no Éden. Está vendo? Então, queridos irmãos, o Éden, onde Adão foi colocado, eu não posso imaginar o tamanho, irmãos. Tem jardins grandes, mas o jardim do Éden foi o suficientemente grande para Deus criar todos os animais, para Deus mostrar a beleza, a radiante glória daquele jardim. Queridos irmãos, o que era o Éden como um paraíso? Vamos imaginar aqui. A Bíblia diz que Deus plantou um jardim. Deus foi o jardineiro no Éden. Ele plantou. Como pode ser um paraíso? O que os irmãos imaginariam no paraíso? Agora, aqui na Terra, a gente fala, olha que rochedo lindo, olha que montanhas lindas, olha que praia maravilhosa, olha que vale, olha o rio que está ali, olha a beleza daquelas rochas escarpadas. Olha, irmãos,
Tudo isso chama a atenção da gente. Mas para ser um paraíso, eu mostro aqui para os irmãos que tem vários itens aqui a considerar. Primeiro, total ausência de pecado. Significa que onde tem o pecado não pode ter paraíso. Os irmãos perceberam? E nós vivemos num mundo que não pode ser paraíso. Eu ouvi de um grupo que saiu daqui para ir em Mato Grosso pescar. Quando eles estavam almoçando lá, assaram um churrasco na beira do rio. Um senhor de idade pegou um pedaço de carne, engasgou com aquela carne, morreu no ato. Eles buscavam um paraíso e achou a morte. Tiveram que voltar com o corpo do homem. Não pode ter paraíso onde tem pecado. Se tentar fazer um paraíso onde tem um pecado, vocês vão perceber que aquele paraíso se transforma no inferno. Segundo lugar, plena inocência e dependência do Criador. Foi assim o Éden. Havia uma inocência ali. Adão não tinha pecado. Criou a mulher junto. Os animais não tinham defesa. O leão não matava para comer, para se alimentar. Não tinha nada do pecado. Tudo feito puro. Tudo feito inocente. Isso era um paraíso. Um outro detalhe aqui, queridos irmãos. Todos os animais em submissão, e eu até mencionei isso um pouquinho anteriormente, todos os animais. Não tinha serpente para picar. Até que apareceu o diabo em forma de serpente, né? Não tinha nada de veneno, nada de mortalidade. Tudo era puro. Adão podia chegar, colocar mãos na cabeça de uma onça, de uma fera qualquer. Seu nome será urso, seu nome será leão, e assim por diante. Então, queridos irmãos, outro detalhe. Todo favor de Deus, a inteira disposição. Um paraíso é para ter o favor de Deus, não a ira de Deus. É ter a bênção de Deus ali, protegendo em tudo. Não tem presença de pecado nem da morte. Então, irmãos, o Éden era apenas o lugar onde Adão estava. A terra inteira. Os irmãos sabem que é a dimensão da terra. Pelo menos 42 mil quilômetros assim em torno da terra. Só esse entorno, os irmãos perceberam? 42 ou 43 mil quilômetros. E você pode circular. É muita coisa. O tamanho da terra que Adão nem imaginava. Os irmãos lembram de Jó? Jó, ele nasceu naquele período depois do dilúvio, por causa da idade dele, e sabe que ele viveu naquele tempo, pouco depois do dilúvio. Talvez ele fosse da descendência de Sem, um dos filhos de Noé. Mas lembra que Deus falou para ele, você sabe o tamanho da terra? E ainda Jó fala que ele está assentado sobre a redondeza da terra. Maravilha. É muito grande. E olha aí, queridos irmãos, era um Éden. Toda a terra, todo o planeta, não tinha abrolhos, nem espinhos, não tinha miséria, era tudo lindo. Adão só conhecia uma partículazinha do paraíso. Deus não cria pecado. Deus não cria mal. Vamos então ver as características deste paraíso em termos de experiência. Uma, a presença do Senhor. Onde Deus não está presente,
em seu amor e comunhão, não pode ter paraíso. Os irmãos bem sabem, qualquer lar aqui, onde não há a presença de Deus, não é paraíso, é tormento. Onde há pecado, os mais simples sofrem. O pecado é covarde nele mesmo. O pecado sempre está maltratando os mais fracos. O pecado é assim. Onde o Senhor não está, onde não há comunhão com Deus, não pode ter paraíso. Há sofrimento, há choro, há angústia, há desespero. Um filho chorando, um pai irritado, uma mãe assim querendo sair de casa. Há doença ali. Os irmãos perceberam que não pode ter paraíso sem uma presença confortadora e gloriosa de Deus. Segundo lugar, a ausência de qualquer adversariedade ou rebelião. Tem que haver, para ser um paraíso, tem que haver uma harmonia entre o Criador e a criatura. Uma ligação. Tem que ter um beijo entre o Criador e a criação. De uma paz incrível. Como diz o Salmo, a justiça e a paz se beijaram. Está vendo? Como pode formar um paraíso? Eu vou ser feliz. Deus está presente. Não tem pecado. Não tem morte. Tem doença. O dinheiro que você quer construir o paraíso corta tudo isso? Não. Então você não tem paraíso. Você está à mercê do inferno. Outro detalhe. Tem que haver perpetuidade. Significa que eu não vou morrer. O paraíso que eu quero não pode ter motivo para eu morrer. Eu quero viver. Os irmãos, os filmes de Hollywood passavam antigamente. Sabe aqueles mitos, né? De que achou uma porção da vida que a pessoa toma e não morre mais. Tudo para dar uma noção de como o homem gostaria de viver e não morrer, né? Olha, irmãos, para ter um paraíso, sabe o que Deus fez? Ele cortou a árvore da vida. Ele cortou lá no Éden, não deixou. Porque se o homem no pecado comesse da árvore da vida, ele ia viver no pecado para sempre. E é coisa terrível. Olha o inferno, irmãos. Olha o que está lá no inferno. Aquela pessoa que morreu há 2000 anos atrás está no inferno ainda, gritando de lá. O inferno não é 3, 4, 5 pessoas gritando, não. O inferno é uma multidão de almas. Quando chega outra pessoa, eles gritam, você também! Você vê isso em Ezequiel, capítulo 31. O inferno está lá, agitado, em gritos e horrores. Porque não tem o que poderia ser um paraíso aqui, não tem. Água, comida, chá, um remédio, um socorro, não tem lá. Então, não pode, obviamente, ter a morte. Em quarto lugar, pureza física, mental e espiritual. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que a pessoa, para ter um paraíso, ele tem que ter essa característica de um coração puro. Porque por onde sai o pecado? Pelos nossos atos. Uma boca que profere mentira, ele transforma o ambiente no inferno. Uma boca que profere palavrões, ele faz do ambiente o inferno. Destrói os sonhos. Destrói todas aquelas ambições de ter uma vida tranquila. Quantas mulheres casaram, moças, esperando ter uma vida de sonho com o marido,
De repente, tudo acaba. Lá em Campinas, eu me lembro, a filha do pastor Antônio, amigo meu, ela casou nova, aquela menina. Era o sonho dela viver. Eu acho que não demorou um ano, a morte levou. Olha como aquela menina sofreu com a perda do marido. Eu conversei com o pastor Ernesto, amigo meu. A filha dele, a Mônica, casou. Ela vivia bem com seu marido, tinha uma filha. De repente, uma enfermidade pegou aquele moço e levou. O que aquela menina sofreu, chorando direto. Olha, irmãos, veja o que acontece. A morte está sempre presente, ou atuando no corpo, ou atuando em atos. Porque quando alguém estraga tudo com o pecado, um filho com droga, um marido mau, uma mãe perversa, um filho rebelde, destrói tudo que era conceito de bênção. Os irmãos sabem qual é o paraíso na terra hoje. O paraíso deveria ser uma família, mas não é por causa da maldade. Deveria ser. Quando a irmã Rosa sai daqui da igreja, hoje à noite, ela vai para o lugar onde é o lugar dela, a casa dela, ao lado do seu marido. É assim, queridos. O paraíso na terra é o lar. Então, se destrói aquele contexto, acabou tudo. Vamos lá. Saúde mental também. E espiritual. Está vendo? Quando eu coloquei espiritual, eu estou dizendo que Deus tem que estar presente. Em quinto lugar, o paraíso, para ser um paraíso, tem que ter companheirismo e segurança. E, obviamente, os irmãos já subentendem que a presença de Deus dá isso para nós. Agora, vamos falar do paraíso ilusório. Porque em Gênesis 3, 23, vamos voltar um pouquinho lá, logo no começo da Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 3. Eu estou bem no comecinho aqui, minha Bíblia é nova, e aí os irmãos vão perceber aqui, versículo 1, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Os irmãos estão vendo aqui que quando o pecado entrou, destruiu tudo. Onde Satanás entra, acabou o paraíso. Onde você põe dúvida da integridade e do caráter de Deus, acabou o paraíso. Olha como Satanás entrou. Ele entrou e foi para a mulher. Porque o nosso mundo hoje, irmãos, está virando um inferno. Porque Satanás está tomando posse. Deus está tirando a mão. E ele está fazendo do mundo exatamente o que ele quis fazer aqui, no Éden. Quando ele entrou, ele entrou com sua língua mortal e destruiu tudo. Então, irmãos, o que ocorreu posteriormente foi que Caim foi o promovedor de um paraíso. Depois que, nota, a Bíblia não fala dos outros filhos de Adão. Ele teve muitos filhos com Eva. A Bíblia só narra o que precisa para a Bíblia. A vida de Caim e Abel, pronto. Eu não tenho que ficar perguntando o que foi que aconteceu com isso. A Bíblia não vai explicar. A Bíblia não foi feita para escrita para matar a curiosidade de ninguém.
A Bíblia fala de Caim e Abel. Abel se converteu, Caim não. Abel aceitou a salvação e foi para o paraíso. Ele viu a porta aberta lá no Éden, a entrada para dali entrar no céu, no paraíso eterno. E o que aconteceu? Ele aceitou, Caim rejeitou. O que Caim queria fazer? Ele falou, eu não quero Deus. Eu estou usando aqui, irmãos, minhas palavras, mas foi essa a intenção. Eu não quero isso. Eu não quero ir um paraíso de Deus. Eu quero fugir disso. Eu vou construir um paraíso mundano. Com minhas mãos, nós vamos fazer. Olha, enquanto a eleição atendeu Abel, o eleito, a rejeição de Deus fez com que Satanás tomasse posse de Caim. Está vendo? O que ele passou a fazer? Vamos lá. A primeira coisa que a gente vê aqui é que Caim se afastou de Deus. Foi para longe. E ele fez, olha o capítulo 4. Os irmãos estão aí com a Bíblia aberta? Olha o capítulo 4 de Gênesis. Capítulo 4, o versículo 16. Veja. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. A primeira coisa. Olha o paraíso do mundo. Sair da presença do Senhor. Abandonou o Deus da Bíblia. E aí você vai ver o quê? Quando você abandonou Deus, ao invés de ser abraçado pelo amor de Deus, Deus vai dar espaço para você fazer o que você quer, depois ele vai para punir. Olha, irmãos, Abel Deus tirou, levou para o céu, porque Caim o matou. Caim não, Deus deu um livre espaço para ele. E ele construiu o seu mundo sem Deus. Vamos lá. O que ele fez? Ele fez uma cidade. A Bíblia diz aí, está vendo? Versículo 17. Caim edificou uma cidade, chamou-lhe Enoque, o nome do seu filho. Não é aquele Enoque, não, que subiu ao céu, não. Viu, irmãos? Vamos lá. É uma cidade ao invés de jardim. Está vendo? Ao invés de um paraíso, onde Deus exibe sua glória, jardim, ele construiu uma cidade. A cidade trata de quê? De uma união de pessoas. Vamos lá. Outra coisa. Promoveu o humanismo, porque ele criou leis em volta dele. Ele criou que o homem pode ter mais de uma mulher. Caim uniu com as suas mulheres, diz a Bíblia. Leis formuladas por homens. Humanismo. Outro detalhe. Prosperidade derivada de uma perspectiva carnal. Está vendo, irmãos? Os irmãos podem perceber aqui, observe capítulo 4, versículo 20. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tenda e possuem gado. Pecuária. Os irmãos estão percebendo? Aí está a criação de animais. Isso é a forma do mundo para ter um paraíso. Segundo, veja aqui, versículo 21. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Música. Está vendo? O mundo tem criação de gado. O mundo tem o seu sistema de música. E vamos ver o outro. Versículo 22. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze, de ferro. Está vendo? Aí vem a indústria. Os irmãos percebem como o mundo foi feito desse jeito? Pode ter paraíso? Os irmãos vão ver que desde Caim, toda a construção do mundo foi feita assim. Mas, irmãos, lembra o que Deus fez com o mundo de Caim? Destruiu com água. O mundo de agora Deus vai destruir com fogo. Veja, irmãos. Olha,
Babel, depois do dilúvio? Os homens aprenderam? Não. Quiseram edificar uma torre para chegar mais alto possível. Eles queriam levantar-se contra Deus para saber viria chuva ou não. Eles não queriam construir uma torre para tocar no céu. Eles não eram bobos. Eles queriam fazer algo para estudar os astros. Daí veio esse negócio que ensina hoje, né? Signos e como é que eu esqueço o outro nome, né? Depois os irmãos podem me perguntar, eu vou achar. Foi construído Babel, o Egito, Babilônia, Roma. Tá vendo? Isso aqui dá uma ideia do que foi o mundo e do que é o mundo, irmãos. O mundo é o quê? O paraíso do diabo. O que é Ribeirão Preto? O paraíso do diabo. O que é o Brasil? O paraíso do diabo. O lugar que os homens gostam. É exatamente o mundo feito à semelhança de Caim. Deus está abençoando. Enquanto tiver crentes, a mão de Deus está aí, preservando. Quando ele tirar a igreja, ele vai pôr fogo em tudo isso. Tudo isso. Veja, irmãos, o mundo é formado algo que agrada a carne, e à medida que vai chegando o fim, nós vemos a construção de um reino ateu que quer formar um paraíso ateísta, onde não tem família, onde não tem autoridade, onde o pai é o diabo, onde não tem ninguém assim mandando ao seu diabo, onde os homens vão maltratar uns aos outros, onde eles vão voltar para a mentira, para aproveitar dos mais fracos, para matar. Esse é o paraíso do diabo. O que ele veio fazer? A Bíblia diz em João, ele veio matar, roubar e destruir. Então, irmãos, os homens tentaram construir um paraíso? Tentaram. Nabucodonosor olhou pela janela do palácio dele e olhou aquela linda Babilônia e falou que foi ele que construiu. Foi dali que veio a sentença que o levou a ficar como um animal, jogado no mato por 7 anos. É o paraíso do pecado. O Brasil quer isso hoje. As moças estão entregues ao sexo, à imoralidade. Os rapazes também, mulheres casadas, à prostituição e adultério. Homens também ao roubo, à mentira, à desconfiança, à maldade, à morte. Esse é o paraíso do diabo. Esse é o lugar do juízo de Deus. Olha como Sodoma chegou a ser aquilo lá, que Deus diz, sai da frente, eu vou destruir. Tirou Ló e as 2 filhas. Todo o restante recebeu a punição inescapável do juízo de Deus. Então, queridos, qual a conclusão? Podemos tornar a terra um paraíso? Não. Não tem jeito. Vocês que estão querendo um lugar bonito aqui, a gente anseia por um Brasil, um ambiente melhor, onde podemos criar nossos filhos, onde podemos pregar o Evangelho. E às vezes Deus dá a bênção de ter um lugar assim, onde há respeito, onde um lar funciona, onde um pai funciona como pai, a mãe funciona como mãe, uma autoridade lá fora funciona como autoridade, onde tem juízo e castigo para os perversos. Há um respirar. Há um respirar. Isso não é paraíso, mas respira. Não tem jeito porque a morte está aí. A família está alegre, de repente a morte chega, leva o pai, leva a mãe. Não pode ser paraíso onde tem morte. Nós aspiramos um lugar assim, onde nós podemos chegar com nossos filhos, na igreja, adorando a Deus, ensinando as coisas de Deus. Não está tendo, irmãos, porque não tem jeito.
Então, irmãos, qual é o verdadeiro paraíso? Agora eu chego ao fim. Primeiro, o Éden era apenas um protótipo. Os irmãos sabem o que é protótipo, né? Do paraíso. Uma maquete do paraíso. E quando o diabo viu o Éden, ele ficou fascinado, irmãos. Em Ezequiel diz que ele assentou no meio de coisa impressionante. Tinha joias preciosas, ele viu tudo no Éden. Ele falou, aqui é o meu mundo. Eu vou construir o meu mundo. E olha como ele faz com o mundo dele, irmãos. Ele atrai para esse lugar que é, para ele, é o sonho dele, de chegar a ser igual a Deus. Mas notem, irmãos, ele ficou fascinado. Ezequiel 28. Mas notem, irmãos, qual é o lugar do paraíso? Há um paraíso. Onde é? Lá embaixo? Não. Em Hebreus, fala de um homem chamado Abraão. Os irmãos já conhecem tanto a história de Abraão. Eu menciono aqui, e vocês que leem a Bíblia, sabem do histórico dele. Um homem de fé, um homem que tinha posses. Ele era muito rico. Olha, ele tinha consigo mais de 400 homens que estavam no trabalho com escravos dele. Mas quando ele chegou perto da morte, depois que Sara morreu, a Bíblia diz que Abraão contemplava uma cidade que ninguém via, mas ele via pela fé. Hebreus capítulo 11. Cidade construída por quem? Por Faraó? Não. Por Nabucodonosor? Não. Construída por Deus. Os irmãos lembram que Cristo falou que ele ia preparar lugar lá no céu para os dele? Vou preparar-vos lugar. Ele não diz vou construir a cidade, porque já estava construída. É como você vai preparar um lugar. Quando eu estava prestes a casar com a Vívia, eu vim para o apartamento, eu comecei a pintar o apartamento, né? Eu arrumar tudo, para quando ela chegasse, está tudo pronto. Jesus disse, eu vou preparar lugar. Para quem? Para a noiva dele. Para a esposa que ele viria buscar. Abraão queria ir para lá. A cidade eterna ele foi. Era o paraíso. O paraíso. Vamos lá. Moisés trocou o Egito por essa cidade gloriosa. Ele que era um homem completamente capaz na educação egípcia. Um homem de uma grande capacidade. Mas ele esqueceu disso. Preferiu sofrer com o povo de Deus. Porque ele almejava o galardão. Sim, o galardão. Entrar na glória. Veja, irmãos, Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. A Bíblia mostra que tem 3 céus. Esse céu que você vê, você acorda de manhã, olha para cima, vê as nuvens, pode ver as aves. Tem o segundo céu, o céu dos astros. E tem o terceiro céu, que é o lugar de habitação de Deus. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Quando ele viu lá o que ele presenciou, ele não tinha palavras para descrever. Quando você faz uma viagem, você traz foto. E você fala em palavras. Não sabe como explicar a beleza daquele lugar. Paulo voltou. A Bíblia diz que Paulo não tinha linguagem, não tem linguagem humana para descrever o paraíso de Deus. Outro detalhe, queridos irmãos, rapidamente aqui. Homens viveram à luz dessa cidade. Os santos de Deus no passado, quando falava da morte, eles já sabiam que ia ter ressurreição. Eles não tinham medo da morte, porque eles sabiam que após a morte eles subiriam.
Então, queridos, eles trocaram o melhor daqui pela excelência. Está vendo? Trocar pela excelência. E eles trocaram. Olha José, o homem governador do Egito, cheio de glória em torno dele. Mas ele falou, ó, pega meus ossos quando eu morrer e vai sepultar junto com meus pais. Ele tinha noção da glória depois da morte. Queridos irmãos, as bênçãos de Deus, sabe de uma coisa? As bênçãos de Deus que você quer para o seu lar, para a sua vida, para o Brasil, para Ribeirão Preto, para os seus vizinhos, para os seus filhos, vem do paraíso, não daqui do mundo. Veja, queridos, a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Eu lembro dos americanos, quando eles estão aqui fundando igrejas, fazendo um trabalho maravilhoso. Eles buscam recursos lá no país deles. Eles vão buscar os recursos lá com as igrejas, para ajudar no sustento aqui. Quando nós buscamos os recursos para um Ribeirão Preto, para um vizinho que está doente, para alguém que está desempregado, para Deus tirar os ladrões, para Deus trazer paz na terra, nós buscamos aonde? No paraíso. Que paraíso? Paraíso celestial. Olha a oração que Jesus ensinou. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. O lugar onde o pecado não entrou. É lá, é de lá que vem bênçãos, e é lá que eu vou morar. Veja, irmãos, as características dele. Vou terminar. Primeiro, a habitação de Deus em glória. E o capítulo 21 de Apocalipse dá esse destaque. Ali não entrará maldade, não entrará maldição, não entrará ladrões, malfeitores, mentirosos, ficarão do lado de fora. Aqui no Brasil entra tudo. Aqui em Ribeirão Preto entra tudo. Lá no céu não entra. E escute, e se você não foi lavado pelo sangue do Cordeiro, purificado, seu coração, sua boca, não foi lavado, perdoado, tirado os seus pecados, você não vai entrar lá. A ausência do pecado. É por isso que o ímpio não pode pensar no céu. Ele não consegue meditar no lugar onde não tem pecado. Ele não consegue, ele não pode conceber para ele pecado é onde tem imoralidade, onde tem pinga, onde tem mentira, onde tem desgraça. No céu, não. A ausência da morte, e a morte não existirá. Eternidade de felicidade em glória. Agora, eu já falei um pouquinho antes, mas resumidamente eu digo, quem entrará? Os que foram lavados, embranquecidos pelo sangue do Cordeiro. A mensagem da cruz. Você não vai entrar porque você entrou numa igreja e cantou bonito, levantou a mão, sentiu a presença de Deus. Não. Você vai entrar se você foi até a cruz. Chegou para o Senhor Jesus Cristo, com seus pecados, e pediu para ele, Senhor, me livra da condenação eterna. Está marcado que eu vou para o inferno. Me livra dessa punição eterna. Me livra, Senhor. E Jesus vem e lhe dá o beijo do perdão, lhe dá a purificação pelo sangue, lhe dá a paz com Deus, e você com a veste branca da justiça entrará no céu. E eu finalizo aqui. Sabe o que é resumo? A coisa tão séria, que a Bíblia diz que entrarão lá. Quem? Os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Olha que coisa impressionante. Eu vou entrar lá porque antes da fundação do mundo, meu nome tinha sido escrito. Deus não está ali
O Carlos fez uma decisão, anote o nome dele aí. Nunca o Senhor Jesus Cristo ia voltar. A Maria fez uma decisão, anote o nome dela. Não. Foram os escritos no livro do Cordeiro. O número exato. O que está acontecendo agora é que o Senhor está salvando todos os que foram escritos no livro do Cordeiro. Ele está chamando todos os eleitos dele. E aí, quando terminar o número dos eleitos, ele levará para o céu. Muitos já foram. Muitos. Milhões de crentes já foram. Amigos, parentes queridos já foram. E você irá? Você já foi a Cristo? Já foi para o perdão dos seus pecados? Senão o seu paraíso é aqui. Enquanto você não tiver a salvação em Cristo, o seu paraíso é o mundo. Você vai atrás de bênçãos para o mundo aqui. Você quer uma vida melhor aqui. Não tem lugar aqui. Deus não veio abençoar um mundo perdido. Não. Ele veio para salvar perdidos. Ele guia o povo dele para o céu. O salmista Asaf diz o seguinte, que o Senhor ia guiá-lo aqui e depois receber na glória. Já imaginou? O Senhor guiando você aqui e depois Ele mesmo chega no céu. Pode entrar, aqui é o seu lugar. Ó, que nesta noite você possa sondar sua alma. Você é um crente em Cristo? A alegria do Senhor é a sua vida? É um prazer servir ao Senhor até o final da sua vida aqui, quando você vai entrar na glória, porque Cristo lhe salvou, não porque você mereceu, porque Ele salvou. Vamos todos ficar em pé.